Olá, tá começando o 108º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria e pela Vero Assinatura de Cafés Especiais. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, feliz da vida, por quê? Porque Adorno também está de volta ao podcast. Bem-vindo, Adorno! Abraço, Adorno. Fala pessoal, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês no A Fonte e boatos que hoje vai ter bastante coisa, né? Hoje é uma daquelas pautas. É curioso, eu tava até comentando com o Felipe antes da gravação aqui, enquanto o Adorno estendia roupas. Que a gente começa a montar a pauta e pensa, nossa, essa semana foi tranquila, não teve muita coisa, vai colocando e fala, tá, não vai caber tudo, deixa eu priorizar aqui os assuntos. O que é excelente, né? Como se não bastasse a gente falar de tudo que aconteceu no mundo da Apple nessa última semana, eu vi que o Adorno foi fazer um rolê, um estágio de comunista na China faz umas 2 semanas. Como é que foi? Repórter especial do A Fonte, pegando as fontes direto da indústria. Foi conversar com o Mintico. Foi falar com o Jeff Poole, com o Min-Chi Kuo, foi dar um rolê, né, pelas fábricas aí da vida. Eu tava na dúvida se tinha sido uma viagem planejada, se era turismo, se era alguma coisa de trabalho, etc. Aí o Felipe me explicou que você tinha ido lá visitar a fábrica de um fabricante de produtos de tecnologia que faz um projetor, que acho que o Felipe testou também, né? Fez até matéria no 95 Mac, mas antes, Testamos. é claro, eu quero saber sobre esse rolê, assim, né? Eu até comentei, acho que no ADT faz um tempo, que viagens muito distantes, né? Você passa um dia e meio viajando pra chegar lá, passar uns 3 dias, tá acostumando com o fuso horário, já tem que voltar tudo. Você ficou o quê? Uma semaninha por lá, né? Isso, foram 11 dias. Nossa! Pra ir foi tranquilo, eu acho que deu pra me acostumar rápido, porque o dia inteiro era muito agitado, então eu chegava muito tarde, tinha que acordar muito cedo, então o corpo meio que descansava mesmo, não tinha, só apagava, né, não era descansar, apagava. Agora, pra voltar, nossa, eu nunca passei por isso. Primeiro final de semana eu tava destruído, eu queria dormir o tempo inteiro, tipo, era 2 da tarde, parecia que era 2 da manhã, aí chegava tipo 10, 11 da noite, parecia que era 10 da manhã. Aí eu perdi o sono. Foi muito, muito difícil voltar. Nossa! Mas uau, foi muito interessante, foi muito É. bacana a viagem. Como é que chama a empresa que te convidou? A X-Jimmy. X-Jimmy. Eu confesso que foi novidade pra mim a existência dessa empresa. Eles fazem, além de projetores, fazem o quê? Projetores. Ah! Eles são uma empresa relativamente nova, eles têm uma década de vida, mas eles expandiram já tem alguns anos aí para o mercado americano e talvez o desconhecimento, entre aspas, seja porque eles também não estão por aqui no Brasil, eles têm esse foco na Europa e nos Estados Unidos. Mas assim, fontes próximas ao assunto me dizem que eles estudam a possibilidade de vir para o Brasil, né? Principalmente agora que tanto a Samsung quanto a LG estão apostando nesse mercado de projetores. Na verdade, projetores para diversão, né? Que eles fazem. Que é para você ir fazer um acampamento, para você colocar para as crianças, tipo, no quarto da bagunça, uma coisa assim. Uma coisa meio nichada, né? Mas mais ou menos nesse sentido. Só que é impressionante a diferença. Na IFA no passado eu vi a Samsung mostrando lá o Freestyle 2 deles, tudo mais, só que a diferença na qualidade de imagem, de som da X-Jimmy para Samsung e para LG é gritante. Então, assim, eu até comentei lá que se eles pensam em vir para o mercado brasileiro, que venham logo, porque o brasileiro é aquela coisa, ele gosta de testar tecnologia nova, mas se for ruim eles não compram de novo, né? E eu diria que os projetores atuais das 2 empresas sul-coreanas estão mais assim para uma coisa de entrada, uma brincadeira, do que de fato uma coisa séria. Isso o Felipe até pode falar que ele testou o mesmo projetor que eu, o 4K Ultra Projector, uma coisa, não, é o Horizon 4K. Horizon Ultra 4K. Isso aí. O nome é difícil, mas funciona tão, assim, tem uma qualidade tão boa quanto uma TV high-end. E a qualidade do som do projetor, eu acho que é uma das coisas que mais me impressionou, porque é muito, muito bom.
E durante essa viagem, eles mostraram todo o processo de manufatura dos projetores, conversamos com alguns executivos, e eles também deram um sneak peek da próxima geração de produtos que está vindo aí. E, meu amigo, dá vontade de substituir a TV de casa por um projetor. O Felipe eu vi que testou também. Aliás, eu fui vendo o review dele e falei, não é possível. Chegou na última foto o Taylor Swift. Falei, bom. Eu vi que deu uma escurecida boa ali no ambiente que você tava e fez as fotos e parecia assim, se eu batesse o olho rápido eu ia achar que era uma TV. Claro que na prática não deve ser tão brilhante quanto, por motivos óbvios, né? Não é um LED ou... enfim, né? Mas como é que foi sua experiência testando? Cara, tem sido muito legal. O Adorno pode me confirmar, acho que esse Horizon Ultra hoje é o topo de linha deles. Tem vários modelos, eles têm uns modelos mais básicos, mas esse é o topo de linha, com mais tecnologias, resolução 4K. E eu nunca tinha usado um projetor em casa. É óbvio que eu já vi projetores, mas meu contato com esses projetores domésticos eram com esse que o Adorno citou, aquele da Samsung, o Freestyle, que são projetores ali Full HD, não tem tanta tecnologia assim embarcada, porque eles são mais voltados para esse tipo, quero um projetorzinho para ver um negócio aqui na parede, para levar de repente numa viagem. Agora, esse da XGIME já é uma coisa mais assim, quero fazer um cinema em casa, quero uma coisa mais profissional, né? Ele já é um patamar, está num patamar diferente. E eu nunca tive um projetor em casa, então foi muito legal essa experiência, porque eu até comento no review, assim, eu não sou um expert em TVs, mas quando eu fui escolher uma TV, eu escolhi uma das melhores, porque eu gosto de ter uma boa imagem. Eu tenho uma topo de linha da Samsung, que já faz alguns anos, né? Hoje existem melhores, mas na época era uma topo de linha da Samsung, uma QLED com o local dimming, que é a iluminação por pontos. Então ela tem um brilho muito alto, ela tem um contraste muito bom. E eu gosto muito dessa TV que eu tenho. E projetor geralmente é aquela coisa, a imagem lavada, o brilho não é tão bom, tem que ter um ambiente mais controlado. E eu não tenho uma sala de cinema na minha casa, não tenho um lugar exatamente preparado com Ainda. Ainda, agora eu já quero. Mas eu tenho aqui uma das paredes da minha sala, uma paredona branca, sem quadro, sem nada, sem papel de parede. Falei, vou apontar o projetor para essa parede aqui e ver no que dá. E o resultado com esse Horizon Ultra foi muito bacana, porque por ele ser topo de linha, ele tem um brilho muito forte. Se eu não me engano, são 2.300 lumens, que é como eles medem ali a intensidade de brilho, que para níveis de projetor é um brilho muito forte. E ele combina várias tecnologias ali, é LED e laser, porque tem projetor que é só tem projetor que é só laser. Ele combina os dois para deixar o brilho, né, ainda mais forte. Então, assim, para assistir durante a noite, ficou perfeito, ficou bem parecido mesmo com a experiência que eu tenho na minha TV. Peraí, que hoje a alergia aqui tá daquele jeito. Eu, eu até coloquei ali em um dos frames, né? Tem um jogo de futebol. Não tava assistindo futebol, é uma cena de Ted Lasso. Quase Mas igual. dá pra ver, assim, quase igual, mas dá pra ver ali o campo bem verde, brilhante, o vermelho. Isso eu reparei bem, assim, essas cores, o verde, vermelho, azul, eles se destacam muito, assim, e fica muito bonito mesmo de assistir. E o que eu comento na matéria é que tem essa discussão, será que eu compro uma TV, será que eu compro um projetor? São propostas bem diferentes, são propostas muito diferentes. A TV é aquela coisa que funciona para qualquer ambiente, o projetor já requer algo mais planejado. Então, assim, durante o dia, por exemplo, até dá para usar se eu fechar tudo a casa, se eu fechar as cortinas, mas aí a cor já fica um pouquinho mais lavada, já não consegue alcançar, né, esse brilho todo. Mas agora durante a noite ali para assistir fica incrível. E o mais legal, porque esse é o primeiro projetor 4K que eu vejo assim, né, e principalmente na minha sala, é justamente porque a qualidade é incrível. Eu tenho uma tela gigantesca que pega a minha parede toda, eu deito no sofá e eu sinto que eu tenho meu próprio cinema ali sem perder qualidade. Porque, de novo, você pega um projetor desse de entrada, tipo o Freestyle, que é 1080, ou até uns que o pessoal compra da China mais baratinho, que é 720, você coloca na paredona,
vídeo fica meio borrado, porque né, você está esticando uma imagem HD, Full HD ali para uma tela de mais de 100 polegadas, fica uma coisa feia. Agora esse você pode jogar na parede, ocupar ela inteira e não perde qualidade, você vê os detalhes. Eu até, né, o último frame ali que eu faço é o da The Eras Tour da Taylor Swift em 4K. Você pode ver na foto que dá pra observar muito bem os detalhes. E aquela foto ali é ocupando a minha parede toda. Então, mesmo com uma tela grande, você consegue ter essa imersão, ter cores vibrantes. E, novamente, ali eu tô jogando na parede, sem aquela tela apropriada, porque tem uma tela que você compra, que ela retém melhor a luz, aí o preto fica um pouco melhor. Então, se você preparar o ambiente, você consegue fazer um cinema em casa com esse projetor da XGIME. Mas só pelo que eu testei aqui, assim, sem um ambiente apropriado, muito bom. O Adorno comentou do som, que é da Harman Kardon, que é um som muito bacana para um projetor. Com certeza é melhor que o som que você vai ter na sua TV, porque som de TV geralmente é bem ruinzinho. E aqui eles têm um som que simula o som 360. Num ambiente pequeno, eu acho que funciona bem. Tipo, colocar num quarto, ele consegue simular bem. Numa sala, daí eu já, por exemplo, prefiro ligar a Apple TV no projetor e usar os HomePods para. Porque daí eu sinto que o som de dois pares de HomePod grandão acaba sendo melhor do que usar o som dele. Mas é um som muito bom, melhor que som embutido de TV. Eu não sei a opinião do Ador, mas eu acho até que é melhor que o som de HomePod Mini, provavelmente, que não é muito Com difícil. certeza, qualquer coisa é melhor que o som de um par de HomePod mini, com todo respeito. Então, assim, a experiência é muito imersiva, o brilho bom para assistir ali num ambiente mais controlado, cores muito boas. A minha única reclamação, que também é reclamação do Adorno, é que o hardware do projetor ele é bem fraquinho. Porque a ideia, acredito eu, é você realmente, sei lá, ligar um dispositivo externo, ligar seu computador, ligar uma Apple TV. Ele roda Android TV, então você consegue usar ele sem nada, tipo, só estou com o projetor. Dá pra pôr aplicativos nele, dá pra usar ele ali sozinho, mas são só 2 GB de RAM, eu acho que o processador é bem fraquinho, então o sistema é bem ruinzinho, o sistema é bem lento. Mas existe, dá pra usar. Porém, o ideal mesmo é você conectar ali uma Apple TV, alguma outra coisa para usar com ele. Eu até fiz um frame ali que eu liguei o Nintendo Switch, ele tem um modo de jogo que reduz a latência, tem umas configurações muito legais. E o que eu mais gostei é que ele é bem fácil de configurar, porque ele tem lá o autofoco, o Keystone, que é para ajustar a imagem, posicionar, ele reconhece se a parede está meio torta, ele já ajusta automático, então você não precisa Legal. ficar preciso posicionar assim, preciso levantar o projetor. Ele já identifica e já faz a correção para endireitar a imagem ali de acordo com o ambiente que ele detecta. Ele consegue calibrar as cores sozinho, detectando o ambiente também. Então, tudo isso acontece assim, você ligou o projetor, ele já faz toda essa calibração e já ajusta para ficar perfeito ali no ambiente em que ele está. Então, é um projetor profissional, praticamente, dá para fazer um cinema em casa com ele, com um ótimo som e é fácil de usar. Então, para minha primeira experiência de projetor em casa, eu curti muito e eu já falei que na minha uma futura casa, eu já quero ter um cômodo dedicado para colocar um projetor mesmo, porque eu curti a ideia de ter um cinema em casa. E uma coisa que é engraçado, porque eu comento também na minha análise que o Android TV é o ponto mais fraco do projetor. É muito ruim, trava. Então eu já comecei com a Apple TV nele. E lá na China a gente teve a oportunidade de ver o software deles, né? Porque eles rodam um software próprio. Não só a interface é muito mais bonita, é tudo fluido. Então, assim, eles não têm essa limitação de software porque funciona. Então, Uhum. assim, você falar que Android TV é ruim, eles, tipo, o que é um Android TV, né? Tudo bem, é baseado no sistema operacional, só que a camada deles de personalização funciona muito bem, fica uma integração bem bacana. E lá eles me contaram com muito orgulho de que eles são os únicos fabricantes de projetor da China que fazem tudo in-house. Então não é que o fulano produz a lente, o cicrano faz não sei o que, não. Tudo eles fazem dentro de casa. Então eles têm todo o controle da,
do modo de fazer o projetor, eles fazem testes rigorosíssimos. Inclusive, tem uma foto proibida em 230 países que sou eu montando meu próprio projetor. Eles levaram a gente para a fábrica, coloquei aquela vestimenta toda amarela. Aí, quando a gente estava saindo da fábrica, eu falei: posso sentar aqui, posso sentar aqui? Aí tô eu lá com a mãozinha fazendo o projetor. Isso já virou Muito bom. até adesivo do iMessage, circulando por aí. Tá circulando por aí, não nego nem confirmo. E, enfim, e eles têm umas ideias muito interessantes. Desculpa me alongar nesse assunto, mas já que viajamos lá milhares de quilômetros, eles têm alguns produtos exclusivos para o mercado chinês que os americanos ficaram muito animados, os jornalistas, e eu também achei muito legal. Eles tinham um projetor que era uma lâmpada, literalmente, tipo, ele estava embutido no teto. Você usava como lâmpada, mas ele também era um projetor, então, tipo, ficava tudo guardado numa caixa só, e você Legal. projetava ali a imagem, era bem legal. Eles têm também umas caixas de som para você usar como karaokê, porque lá é bastante popular, então eles tinham uns microfones bonitinhos, um karaokê e tudo mais. É, umas coisas bem legais. E uma aplicação que eles mostraram, que eu imagino que vai estar na próxima geração de produtos, é que quando você entra na frente do projetor, ele meio que coloca um Apple Vision Pro na sua cara. Ele coloca um filtro para a luz não bater direto no seu olho. Então a imagem é como se fosse um capacete no seu rosto. Aí você pode entrar na frente do projetor que não vai ver aquela luz na sua cara. Que Isso legal. eu achei bem legal. Então, tipo, é muito interessante ver essas melhorias, porque é isso, né? Você vai passar na frente do projetor, vem aquela luz, te cega e você tipo... "Ah!" E aí, nesse caso, eles estão fazendo essas funções que melhoram a experiência. Mas espero que em breve eu possa voltar para contar da segunda geração, porque das coisas que eu vi lá, foi bem legal. É interessante, você vê, partir da premissa, bom, empresa chinesa que faz projetor vai fazer um monte de coisa, né? Não, faz só projetor e por isso talvez eles façam tudo, né? Não fica aquela coisa que a empresa tem que fazer um telefone, um carro, um tablet, um não sei o que, uma TV e também o projetor, né? Não faz, entre aspas, só o projetor, especializa, faz uma coisa bacana. É interessante que a caixa é da Harman Kardon, porque a Harman Kardon é da Samsung, né? E é uma concorrente deles, pelo menos nesse segmento. E o Freestyle lá da Samsung, ele até tem um jeito de você aplicar no teto também, né? Mas é outra coisa. Fica o projetor no teto e não é uma lâmpada que também faz as vias de projetor, né? Eles têm umas ideias bem malucas, de tipo, era um projetor que vai na mesa e você tipo, pode tocar piano no projetor porque ele consegue enxergar o que sua mão tá fazendo ali, toca a tecla, enfim. Ah, bem Tiveram legal. várias experiências, porque aí eles criam museus também, criam experiências imersivas para as crianças irem lá, então, tipo, tinha um negócio de sensor que você passava a mão, parecia que você era a Elsa do Frozen, porque aí ele brilhava de acordo com como você passava a mão, tinham salas de projeção imersivas, enfim. Uhum. Eles são tão bem focados. Boa. E bom, depois de tudo que vocês falaram, eu aposto que ele é bem baratinho, né? Esse não, esse começa $1.700. É o preço de uma TV high-end. Mas ele entrega funções high-end. Então, mas Equivalente. eles têm opções mais baratas. Eles falam também que o mercado de tipo pais que compram um projetor para crianças é muito grande na China. Então, tipo, você coloca um projetor mais de entrada no quarto e aí ele consegue lá ficar exibindo o desenho, a TV, tudo mais. E que eles falaram que isso é um mercado que vale a pena para eles. Porque eles começaram desde o início o pleonasmo de que o projetor deles poderia ser muito pequeno. Então eles têm opções assim, que é como se fosse quase um set-top box da NET. É daquele tamanho e ele já projeta uma imagem interessante. Então, tipo, Uhum. a intenção deles é popularizar o projetor, não importa, tipo, para mostrar que é fácil, né? Porque eu também achava que ter um projetor seria um trambolho, seria um problema, ia ter que colocar retinho na parede, não tinha um lugar adequado. E eles estão tentando popularizar isso. Eles têm promovido agora no Instagram, não tenho certeza se do seu produto já lançou, mas está no Instagram deles, que tem tipo um gimbal. Então você consegue ajustar também
o quão inclinado o projetor fica, que eu acho que, não sei se o Felipe teve esse problema, eu tive esse problema para instalar o projetor, porque era um pouco mais complicado achar a posição ideal, porque ele ficou longe da minha parede, e aí com esse gimbal você conseguiria ajustar de maneira mais fácil o projetor. Então assim, eles estão sempre colocando uma coisinha extra para ficar mais Uhum. fácil e para as pessoas entenderem que não é um bicho de 7 cabeças ter um projetor em casa. Sim, não, bem legal. E assim, uma última pergunta sobre a viagem. Eu vou fazer uma pergunta só pra garantir. Você fala chinês? De jeito nenhum. Tá, Eu falei então- ni hao e muito. Como é que foi se virar por lá? Então, na primeira parte da viagem foi com o ex-Jimmy, eu não precisei me virar, eles se viravam por mim. O time de relações públicas era muito assim, muito bom. Então, eles sempre pegavam a gente no lobby do hotel, entrava na vanzinha, ia com eles pro lugar, se precisava falar chinês, eles falavam chinês, mas assim, enquanto a gente estava com eles sempre falavam inglês, mesmo quando tava falando entre eles falavam inglês, então você sempre se sentia incluído na conversa, Uhum. sempre sabia o que estava acontecendo. Agora, a China é um mundo à parte, né? Sim. É muito interessante. Chengdu, foi a cidade que eles nos levaram, eles chamam que é uma cidade mais europeia, assim, ela é mais moderna e realmente tudo parece muito novo. Mas o nível de vigilância é muito doido, porque tem câmera em todos os lugares. Em cada esquina, você entra numa rodovia, vem um flashzão na sua cara, você sai da rodovia, vem um flashzão na sua cara, tipo, a cada X metros, tipo, tem um radar um pouco mais especial, você vai entrar num museu, os caras escaneiam seu passaporte para você entrar no museu, então... Eu imagino por que a taxa de crimes lá deve ser inexistente, porque você não tem coragem de olhar para o lado e pegar uma nota de R$ 1 no chão. Você fala, ah, não, deixa aí que não é meu, não tem nada a ver. Uhum. Interessante. Bom, você quando voltar pra lá pra ver os outros lançamentos, vai voltar aqui pra falar também, que eu achei tudo sobre isso muito curioso. E tomara que eles venham pra cá e que não seja tão caro quanto a gente imagina que vai ser, né? Porque um projetor desse custando isso lá fora. Mas é um mercado interessante, sem dúvida. Provavelmente vai ser. Eu até pesquisei aqui, né? Tem lugares não oficiais que importam, né? No Mercado Livre mesmo, eu achei aqui que é o modelo abaixo desse, que não é o Ultra. Ele está R$ 10.000 aqui, né, Tá. no Mercado Livre. Então, este que a gente testou, eu chuto que se alguém for importar ele, vai ser uns 15 mil por aí. Mas é aquela coisa, são propostas. Quem compra um projetor desse é um público já mais nichado, que está esperando algo mais profissional. Então, esse tipo de equipamento é caro. Tal qual, se você quer comprar uma TV topo de linha, também é 10, 15 mil reais uma TV, né, para esse segmento. Então, é realmente algo para quem procura o melhor, para quem quer imersão, para quem quer uma imagem linda, para quem quer só o entretenimento ali de jogar o negócio na parede, tem opções realmente mais baratas. E esse é para quem quer levar o negócio a sério, quer fazer um cinema em casa. E o bom é que o quê? Quem comprar, em breve não, né? Se comprar dentro de 6 meses, vai poder ver Severance, que ganhou uma data de estreia, finalmente, a segunda temporada. Olha só. Finalmente, eu tava até comentando dentro, eu tava pensando na véspera deles anunciarem, falei, pô, vou ter que assistir de novo a primeira temporada, não lembro de nada, né? E aí saiu o anúncio da segunda temporada, estreia em 15 de janeiro, 17 de janeiro? Não sei que é janeiro. 17 de janeiro, isso. Pois é, tá longe, mas que nem eu brinco na área de trabalho com a Bia, né? Em janeiro eu falava, Natal tá aí, né? Passa rápido, então já, 6 meses aí, já vai ter finalmente, depois de até problemas de bastidores, né? Que ficou meio pendurada essa segunda temporada por um tempo, né? Demorou bastante, teve problemas de bastidores, como você falou. A gente até pensou, tipo, será que esse negócio vai acabar? Será que sai? Mas já soltaram um teaserzinho que não mostra muita coisa, mas confirma a data aí. 17 de janeiro, segunda temporada de Severance, e eu provavelmente vou ter que assistir tudo de novo, porque eu já não lembro mais de muita coisa. Exato, mas aí é claro que ela estreando serão 10 episódios, a gente volta com o tradicional segmento de Apple TV Plus aqui no começo dos episódios da fonte e repercute o que for acontecendo na série. Tô bem empolgado, bem ansioso para assistir.
Esse já foi o primeiro follow-up, eu vou trazer o próximo follow-up aqui do episódio, mas antes, é claro, vou agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando aqui uma fonte e quer resolver para você e para sua empresa ou a abertura do seu CNPJ, resolver uma pendência aí, essas burocracias que aparecem no meio do caminho, meio de surpresa, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem disso, porque foi graças a ela, ao serviço de paralegal da Firmou, que a gente abriu a rede de 2022 em tempo recorde, sem surpresa, sem problema, sem atraso, sem perder tempo nem dinheiro, o que para mim foi uma coisa inédita. A Firmou conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter sua empresa sempre de olho em economia de custos, tributo certo para cada categoria e coisa assim, e especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar no dia a dia, no trabalho. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue que é essa parte burocrática, financeira, de legalizar ou fazer a manutenção fiscal da empresa, faz o seguinte, vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @Firmou Consultoria. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui a fonte, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e por, literalmente, todo o apoio a Gigahertz. Valeu, Firmou! Muito bem, na semana passada a gente falou sobre o iPhone não ser para jogo, né? Um assunto meio perene aí de coisas da Apple em geral, na verdade, não só de iPhones. E o Eric lembrou, ele mandou pra gente no gigahertz.fm/feedback, lembrou que quando saiu o iPhone 4, e isso foi o lançamento do Infinity Blade, com os gráficos incríveis, numa tela ali de 4 polegadas, ele falou que depois de 2 anos comprou o iPad mini só para ter os gráficos numa tela maior, onde ele aproveitava melhor. E eu vou falar que, lembrando também do Infinity Blade, com aqui o comentário dele, me deu uma saudadinha desse jogo. Último grande jogo do ecossistema do iPhone, graças à Epic, né? Nossa, Porque pra quem não você ver sabe, como as Infinity coisas Blade é da regrediram, Epic. né? Regrediu muito, porque eu lembro de jogar no iPad 2, eu comprei a trilogia inteira, eu amava, eu acho que eu perdi a digital dos meus dedos de tanto que eu ficava naquela tela. Lembro de jogar FIFA no iPad, e aí de repente o iPad ficou com um super processador, um super hardware, e você fala, ué, e os jogos? E aquilo que eu jogava há 10 anos? É muito maluco. O Infinity Blade eu acho que foi o maior sucesso, tipo, o quão bom um jogo poderia ser num tablet, e agora, só agora a gente tá vendo isso. A Apple fez semana passada uma sessão de jogos com alguns jornalistas convidados, que o BGR estava entre eles, é claro. E eu tive que fazer uma matéria sobre isso, apesar de que não era eu que estava lá. Mas enfim. E a Apple fez aquela demonstração que você chama de hora do banheiro, da WWDC, que eles mostraram os jogos que estão chegando com o iPad OS 18, iOS 18, e eles focaram em todos os novos recursos, que é o Game Mode, que sai do macOS Sonoma e expande para o iPhone e para o iPad. Falaram de como os AirPods vão ter uma latência menor para jogos, vão ter essa experiência de áudio espacial, porque tem uma API disponível, de como o Felipe fez ano passado uma matéria muito popular, né, de como você pode jogar qualquer jogo do Windows no Mac, então eles também promoveram isso, e de que eles estão tornando mais fácil você portar um jogo do Windows para o Mac e do Mac para o iPhone e para o iPad. E aí citaram lá um jogo que vai fazer isso, mas assim, a Apple acha que dessa vez vai. Eles estão falando há 5 anos que dessa vez vai. Não sei, mas é isso aí. É o ano dos jogos. O Rambo falou que a gente deixou passar isso na semana passada, então tá aí. 2024, o ano dos jogos no iPad, assim como 2023, 2022, 2021, 2020, né? E qual é o ano que o iPad OS vai desbloquear, né? O potencial vai ser 2020, 2021, agora 2025 com certeza. Esse modo de jogo que pintou pelo menos no beta do iOS 18, que é onde eu tô testando, dá pra perceber bem como ele melhora o desempenho, porque eu gosto muito daquele Jetpack Joyride,
que era um joguinho clássico lá do iOS e tá no Apple Arcade agora, e dependendo ali de quanto tempo você tá jogando, se tá com bateria, essas coisas assim, todo mundo sabe, né? Ele comia uns frames ali, ficava meio choppy, sabe? E a hora que você abre esse jogo, direto aparece em cima o bannerzinho, né? Game Mode On, você pode tocar para ele desligar, e com ele ligado não acontece isso, independente da temperatura do iPhone ou do ambiente, né? Tudo bem que tá um frio danado ultimamente, mas ainda assim dá para perceber bem essa mudança mesmo de ele priorizar ali o jogo, deixa o resto meio de lado enquanto tá jogando e pelo menos aqui tem funcionado. Esse Game Mode ele basicamente suspende algumas coisas de segundo plano para dedicar o processador ao jogo. E também tem algum ajuste que eu não lembro exatamente o que, mas eles conseguem reduzir a latência do Bluetooth para que o áudio, né, do que se você estiver usando AirPods e também os controles sem fio funcionem de uma maneira mais responsiva. Então, para a galera que curte jogar no celular, no iPad, é bem legal. E esse evento da Apple é aquela coisa que a gente já vem conversando aqui nos últimos... A fonte, a gente até falou daquela matéria que eu escrevi sobre a Apple TV Pro para jogos. A Apple, por um lado, Absurdo, absurdo. Ah, você não Você quer fica uma Apple TV espalhando fake Pro? news. Você fica espalhando fake news por aí. Você tem que ser responsabilizado pelos absurdos que você escreve. Não, ali Que não agora- foi uma matéria, foi só uma opinião. Ah, as pessoas não sabem a diferença. Quero deixar bem claro que ele não tem provas de que uma Apple TV Pro está sendo feita com o chip M4. Você para com essas besteiras que as pessoas acreditam. Mas é o que a gente sempre vem falando. A Apple tenta mostrar que ela, olha, agora a gente tem jogos, tá? O Mac tem jogos, agora a gente abraça jogos. Mas abraça, mas não abraça, né? Porque uma das maiores criadoras de jogos do momento tá fora da App Store porque o Phil Schiller não gosta deles. Então, assim, é complicado. E aí teve aquela matéria também que a gente já repercutiu, de que a gente agora tem aí, sei lá, uns 5 títulos de console na App Store, mas eles não fazem sucesso porque a galera não quer jogar um jogo de console num celularzinho pequeno. Então, é muito complexo. Tem a questão também de que a Apple não deixa lojas de terceiros chegarem no iOS. Então, sei lá, você já pagou, que esses jogos são caros, você pagou R$ 300 no jogo que você comprou lá na Steam. Aí você não vai pagar de novo para baixar na App Store. Então, tudo isso, por mais que a Apple tente falar, olha, a gente tem um chip poderosíssimo para rodar o jogo, na prática, eles ainda colocam muitas barreiras para que os devices realmente sejam voltados para gamers. Porque a galera que é gamer já tem um console, já comprou esse jogo em outra plataforma e dificilmente vai pagar para não ter uma experiência tão boa quanto num celular, basicamente. Eu fico pensando que... Porque, por exemplo, eu concordo com tudo isso e acho que é bem por aí. Por outro lado, acabou de sair a matéria, né? Tá no Night 5 Mac. O Delta, aquele emulador de jogos retrô, já acumulou 10 milhões de usuários, tá saindo a versão de iPad também, tá fazendo sucesso. Então, é assim, esses jogos não fazem sucesso porque eles não entregam o que as pessoas querem. Se você fizer o que as pessoas querem, olha só, elas vão usar e vão comprar, né? Então a Nintendo ficou aí, Mario Kart, aquele que já... mas não é o Mario Kart, ele acelera sozinho, você vira. Poxa, que divertido, hein? Lançaram o Dr. Mario, que eu adorava, só nos Estados Unidos, deu traço também, né? Em vez de lançar os jogos que as pessoas querem jogar, deve ter questão de direito, eu entendo tudo isso. Mas o mercado tem a sua demanda e depende do que os contratos dizem ou não, né? Então... E é curioso porque a gente tá falando aqui do Infinity Blade, que eu acho que fez muito sucesso porque ele veio nas costas ali do God of War, que era um esquema meio parecido, né? Que você vai dando golpes, ele encadeia um no outro, você fala, nossa, eu jogo pra caramba, né? E vai meio sozinho também, mas é divertido, né? E você vê esse monte de jogo do Delta aí, tudo é emulador de jogo velho, né? Tem a demanda suprimida, que bate na nostalgia ali, mas nenhum deles exige um hardware muito gigantesco, afinal, são jogos de 15, 20 anos atrás, né? Então é muito curioso. A Apple fala, gente, tem jogos aqui. A gente fala, mas não é esses que a gente quer. E aí a coisa segue, né? Mas vamos ver se dessa vez, agora que a Apple engatou de insistir, ela tá insistindo com mais frequência de falar de jogos nesses últimos, sei lá, 6 meses. Vamos ver se rola. E é isso, o briefing que eles fizeram tá junto aí de preparação pro lançamento do iOS 18, de todo o resto que tem, o lance do Game Mode, etc, etc. Então...
Talvez Mas também é aquela agora vai. coisa, né? Com o iPhone XS, quando tava para lançar o 11, eu lembro de ter ido numa sessão também de jogos de Apple Arcade, na Apple Store mesmo. Uhum. E, assim, a promessa tá lá. Faz muito tempo, mas acho que você matou a charada, Marcos. Não adianta você ter jogos, você tem que ter os jogos que as pessoas querem jogar. Então, o Apple Arcade faz uma coisa boa de ter comprado ou feito acordos de jogos clássicos, o que realmente traz uma sobrevida pro serviço. Mas é isso, a galera quer jogar o Mario Kart no celular, quer jogar um Pokémon Cristal, quer jogar o Fortnite, quer jogar coisa bacana, né? Então, assim, Uhum. eles. O Phil Schiller vai ter que dar o braço a torcer, eles vão ter que tentar trazer a Nintendo, a Sony, a Microsoft de alguma maneira, porque é isso que as pessoas querem jogar. Você vê, o iPad Pro M4 roda praticamente tão bem em Genshin Impact quanto num PlayStation 5. Então, assim, o poder com o nível de console é muito parecido. O que está impedindo as pessoas de jogarem esses jogos? A- Vontade. Agora um detalhe, né? Desse evento, não tinha um Vision Pro lá, olha só. Verdade, né? Nem foi pauta, né? Então dá pra ver que, apesar que eu lembro que no anúncio do Vision Pro lá na WWDC do ano passado, eles falaram: olha, o Vision Pro roda jogos, incrível. Já parece que esse discurso já ficou pra trás, já não estão tentando mais vender o Vision Pro como uma máquina de jogos, porque talvez viram que o público nem é esse, né? O que é interessantíssimo, porque jogos eu achava que ia ser o maior nicho. É que aí é impossível não falar do preço. A gente tava falando que doendo o coração que o projetor custa $1.700, né? O negócio custa pelo dobro disso, um pouco mais. Então é difícil não bater no preço pra falar disso, mas é um excelente ponto, né? Se fizeram, chamaram a imprensa lá, né? Que é assim, é o mundo fantástico do PR. Vamos mostrar pra você como é que a gente espera que você fale sobre tudo isso pro público. E lá não aproveitar essa chance. Eles sabem que tem que ser mais prático nessa abordagem. Né? Bom, seguindo aqui com os follow-ups, o Lucas Boynton-Miller ensinou a gente, viu, Felipe? Foi o seguinte: depois de 2 episódios do A Fonte de vocês falando de punho e pulso, meu faniquito atacou e precisei mandar esse feedback. Perdão por ser chato, ele disse. Pulso é relacionado com os batimentos cardíacos. Punho é a região do braço onde vai o Apple Watch. Então a gente deve ter falado de medir os batimentos no punho, alguma coisa assim. Então, uma coisa, outra coisa. Dito isso, o comentário de verdade, ele colocou aqui dele, é o seguinte, né? É sobre o Stage Manager para Mac. Ele falou que ignorou completamente quando lançaram, por estar acostumado, né, com a forma de trabalhar, mas ele foi testar o Stage Manager recentemente e não é que é útil. Ele pareia 2 aplicativos, né? Então, o Word e mais um PDF, por exemplo, e deixa eles ali travados. Então, quando você vai alternar entre os outros aplicativos, você faz isso sem bagunçar janelas. Trouxe eles, traz os 2 juntos e ele perguntou: vocês usam? Vou sair da frente. Não. E vocês? No, Não! no Mac, não. Odeio. Acho que não funciona no Mac. Pra mim, né, eu prefiro trabalhar com os. Eu sempre esqueço o nome daquilo, mas aqui no Mac você cria lá Desktop 1, Desktop 2, acho que é o Mission Control, não sei. Então eu crio lá 3 desktops, aí um desktop fica X aplicativos, no 2 fica. Que é tipo, é o Stage Manager mais manual, basicamente, porque daí eu organizo mais do meu jeito. Eu tentei usar o Stage Manager que as janelas ficam voando pra lá e pra cá, e você clica e pra mim não funciona. Eu gosto de organizar as coisas mais do meu jeito. No iPad eu uso porque é o que tem, né? Então aí é isso ou não ter janelinhas no iPad. Daí eu acabo usando. Mas no Mac eu gosto do jeitão mais tradicional mesmo. Eu só uso o Stage Manager no iPad, inclusive tenho me divertido, assim, inclusive na viagem para a China, levei o iPad Pro em vez de levar o Mac, ouvi o Felipe me zoando por 11 dias seguidos, mas deu certo, assim, e eu nunca tinha testado o Stage Manager antes, então foi uma experiência boa. Tem uma curva de aprendizado aí, uma vez que você domina, é interessante, mas para o Mac parece que a experiência não foi desenhada para isso. E principalmente usando um monitor dedicado, então eu prefiro eu mesmo ajustar as minhas janelas, e agora o macOS Sequoia vai trazer
essa novidade aí também de ele mesmo ajustar, eu acho que funciona melhor do que você ficar alternando entre o Stage Manager e tudo mais. Acho que são experiências diferentes, mas que a Apple quis dizer, olha só, vocês queriam que o iPad fizesse como é que faz? Então toma essa função que é mais ou menos o desktop do Mac, só que não. Acho que é por aí. É o Mario Kart Go da administração de janelas. Eu não vou te dar a janela, que eu sei o que você quer. Vou te dar uma coisa parecida. Pra mim não funcionou, porque... Não sei, né? São o quê? Quase 40 anos usando de um jeito, né? Alguém lá em Cupertino teve uma ideia. E se eu usar diferente? Não vou usar só por causa disso, né? Então, pra mim, não funcionou isso das janelas irem e voltarem. E antes, eu não sei se nem... Quando eu testei a primeira vez, ficava fixo ali, acho que as janelas na esquerda. Hoje em dia... esconde isso, Você vira pode tipo um escolher, dock, né? você consegue escolher se fica fixo ou se some. Eu tiro Sim. no iPad. Pra mim, não rolou não, mas nada contra, tem amigos que são, assim, normal. Agora o Rodrigo também mandou um feedback aqui com uma correção, ele falou que eu desde a época do loop matinal me refiro ao board das empresas como o painel de conselheiros. Embora a tradução não esteja errada, não é o comum usar o painel ali, mas sim o conselho. E por que ele disse isso? Porque teve aquela história de que o Phil Schiller ia entrar pro conselho. Eu vou acabar falando painel uma hora ou outra, mas eu vou tentar falar com ele. O conselho da OpenAI, ele entra lá como observador, etc, etc. E acabou caindo por terra, e mesmo na semana passada essa notícia durou uma semana e um dia, esse rumor do Phil Schiller por lá. E não só isso aconteceu, mas a OpenAI extinguiu basicamente os cargos de modos, eu brinco que é só modo leitura, né, de observadores ali do conselho. A Microsoft tinha uma pessoa lá que ficava de babá ali para garantir que não ia ter nenhuma revolução como teve na caso da demissão do Sam Altman. E, enfim, o Phil Schiller ia fazer isso também. E, bom, não sei se vocês têm impressões a respeito disso. Eu, como gosto de fofoca, até escrevi sobre isso no Mac Magazine no último fim de semana, posso repercutir um pouquinho disso aqui. Mas só eu e talvez o Rodrigo achamos isso interessante, ou uma coisa que interessa a vocês também? É bem curioso, porque... Primeiro que, tal qual Lady Gaga no Brasil, Phil Schiller não vem mais. Não vai ter mais Phil Schiller na OpenAI. Brasil, I'm devastated, ele falou. Brasil Devastated. Mas... a gente, de certa forma, talvez não fica tão surpreso, porque quando a gente repercutiu a primeira notícia, já imaginamos alguns possíveis cenários de desgaste, tanto que, né, a Microsoft é uma das principais investidoras aí da OpenAI, que o Marcos até escreveu pro Mac Magazine que essa amizade tá começando a esfarelar, tá começando a se romper, mas teria um atrito ali, né, ter o Phil Schiller ouvindo conversas que poderiam ser de interesse ali da Apple por ter informações privilegiadas da Microsoft. Só que também tinha uma outra questão, que é a questão do antitrust. Isso poderia acabar respingando aí tanto, né, para os órgãos reguladores dos Estados Unidos e principalmente na Europa, porque você já tem a Apple, né, que já está sendo investigada por esse monte de coisa. Aí ela se junta com a OpenAI, que é a maior hoje nesse segmento de inteligência artificial. Então, as duas ali muito juntas talvez geraria algum conflito de que para os órgãos reguladores que, ó, essas duas aí vão causar problemas, vamos investigar. Então, por via das dúvidas, parece que no fim das contas, né, saiu uma outra reportagem. A primeira foi da Bloomberg e essa agora foi do Financial Times, dizendo que o Phil Schiller não vai entrar no conselho e que parece que até a Microsoft desistiu da ideia de também colocar alguém deles lá no conselho, talvez justamente tentando evitar essa coisa de ser investigado pelos órgãos reguladores, né, por mais um motivo. A invisível mão do Estado. Mas é engraçado, porque as empresas de tecnologia sentiram. Eles achavam que era a terra de ninguém e agora estão todas essas agências governamentais metendo o louco. Eles estão tipo, ninguém mais vai fazer conluio com ninguém, agora vai ser cada um por si, todo mundo no escuro. Saiu na sexta-feira também que um órgão lá da Índia também descobriu a mesma coisa que a Comissão da União Europeia, né? Que a Apple abusa da App Store e que eles não chegaram à conclusão que eles queriam, de tipo, então agora a gente vai fazer a Apple abrir
a App Store, mas eles chegaram à conclusão de que a App Store é um monopólio porque é o único jeito dos usuários usarem aplicativos no iPhone, e aí a Apple falou, pô, mas aí vocês estão de sacanagem, né? 95% do mercado indiano é Android, e aí vocês estão falando que a gente que é monopólio? Então, mas realmente agora esses países, essas agências não estão deixando barato, então tem muita fofoca aí por vir e pode ter certeza que o Phil Schiller vai deixar de comparecer a muitos outros conselhos também. O que parece é que os órgãos reguladores, na verdade, já falaram, Europa principalmente, né? Não vamos deixar acontecer com o IA o que a gente deixou acontecer com tudo. Com rede social, tecnologia em geral, né? E ao mesmo tempo tá aí o Google prestes a fechar a maior aquisição da história da tecnologia, daquela empresa que chama Wiz, uma empresa israelense de proteção da nuvem, etc. Vai acontecer nos próximos dias isso aí, né? Então, especialmente nos Estados Unidos, tem muito latido e pouca mordida, né? Do FTC, principalmente. Mas o que dizem é que foi justamente uma investigação que o FTC e o Departamento de Justiça americano estão fazendo. É aquela coisa assim, conjunto mais separado. Um vai investigar a Microsoft, o outro a OpenAI, o outro a NVIDIA, vão compartilhar informações para saber se eles estão estrangulando aí o mercado de IA, fazendo tudo passar por eles. O que eles estão, né? Mas deixa a justiça definir isso, né? Porque se você pega a Microsoft, é dono de 49% da OpenAI. Investiu 15 milhões de dólares na Mistral, que é uma empresa francesa. Então a Europa já ficou de olho nisso. Você tem a Amazon, que investiu o que a Microsoft fez com a OpenAI, a Amazon fez com a Anthropic. Só que um pouco menos. A Microsoft fez o quê também? Comprou, mas não comprou em Inflection. Ela contratou todo mundo, licenciou a tecnologia da empresa. Comprou. Mas se ela fosse comprar, o FTC não ia deixar, então deram um jeitinho lá. Então, é claro que uma hora os órgãos iam acordar para isso e, enfim, tentar mostrar um pouco mais de proatividade do que rolou nos últimos anos. E eu fico pensando no Phil Schiller, né? Você falou, gente, me usaram como é que chama? Bode expiatório para começar uma investigação? Talvez, não sei. É raro você ver a Apple ficar, assim, né, no meio do caminho num tiro cruzado aí, que ela não consegue controlar a narrativa. Talvez por isso não tenha falado nada. O negócio aconteceu com ela, a notícia veio, a notícia passou e pronto, né? O Schiller foi o de menos nessa história aí, o que é muito curioso. Acho que nesse caso é melhor ficar quietinho mesmo. Você falando de órgãos reguladores, eu não sei o quanto vocês pensam nisso, mas pelo menos uma vez na semana me vem à cabeça de que até hoje a Apple não pode vender Apple Watch Series 9 com o sensor de monitoramento de oxigênio no sangue. Não sei, vocês pensam nisso de vez em quando? Porque sempre me vem na cabeça, tipo, nossa, se você for na Apple hoje comprar um Series 9 ou um Ultra 2, nos Estados Unidos, né? Você não tem essas funções. E, tipo, ficou por isso mesmo. Teve uma reação de emoji aqui. Mas... e de, tipo, eles não fizeram mais nada. E é isso aí, tá nisso. Se você quiser um Apple Watch com esses sensores, tem que ir no Walmart. Talvez por isso, ainda tem esse jeito de comprar, né? Mas eu também achava que a Apple ia ter mais pressa para tentar resolver esse problema. Eu não sei se ela já sabe que ela vai lançar o Apple Watch novo, que vai ter um sensor diferente, e nem adianta mexer muito nesse. Ela viu que o impacto disso na percepção de utilidade do Apple Watch deve ter sido nulo, porque ninguém tinha ligado para esse sensor para começo de conversa. Então, para desfazer assim, isso... O Marcos, eu não lembro com qual Apple Watch que você tá agora? Série 8. Quantas vezes vocês abrem um aplicativo para medir oxigenação? Porque eu esqueço que esse recurso existe. Eu sei que de vez em quando ele faz uma checagem de segundo plano ali, quando você tá paradinho, mas esse é um dado que eu não costumo ficar olhando, não. Então, talvez isso afetou, sei lá, de 100 pessoas que compravam Apple Watch, uma deixou de comprar porque o sensor não tá habilitado, e a Apple falou, sinto muito. E a vida segue, para esse tem o Walmart que ainda tá vendendo o modelo antigo, mas realmente é uma discussão que eu imaginei que a Apple levaria com mais persistência, porque foi um escândalo na época, mas esse cara, tá bom, né, gente? Talvez seja isso que o Marcos até comentou, porque a Samsung recentemente anunciou uma versão nova do Galaxy Watch, semana passada, e ele tem, acho que aquele monitoramento para apneia de sono. E o Gurman até falou que a Apple queria trazer isso para o Series 10,
Só que esse recurso é baseado no sensor de oxigenação que a Apple teve que desligar no Series 9. Então, talvez a Apple já tenha um jeito, já fez um sensor novo que não usa mais as patentes lá que ela está sendo acusada de infringir, ou mudou o algoritmo do Series 10, e aí no Series 10 volta, no 9 fica assim mesmo, porque realmente parece que a Apple não se importou muito mesmo com essa questão de ter um recurso de saúde desligado lá nos Estados Unidos. Bom, seguindo aqui com os follow-ups ainda, aqui com quase 2/3 do episódio, saiu o Beta 3 do iOS 18. Isso trouxe uma coisa que eu até preferi, comentei mais a fundo no ADT, então vou deixar o link na descrição aqui, mas agora o sistema está lidando melhor com aplicativos de terceiros para transformar naquele modo escuro, né? Quando você está no modo escuro do aplicativo, ele já transforma, deixa o fundo escuro, faz ali uma matemática ali para mexer nos ícones. Ao contrário da minha expectativa, talvez a gente tenha comentado aqui, da nossa, talvez fosse, não teve beta público do iOS 18 na semana passada. Logo, minha aposta que deve sair nessa semana, afinal, tá na hora, né? Mas eu trago o assunto de betas aqui. Eu queria até, a gente pode estender isso e perguntar para o dono como é que tem sido a vida de beta, se é que ele tá na vida de beta, mas eu sei que o Felipe falou, dane-se, vou arriscar, e instalou o beta do macOS na máquina principal e vamos que vamos. Como é que tá? Aqui tá funcionando muito bem. Eu até fiz o teste na gravação passada, eu peguei o meu MacBook Air M1 que já estava com o beta, gravei o episódio do A Fonte com ele para ver se as coisas iam funcionar. Se ia ter episódio do A Fonte, teve episódio do A Fonte, então eu me senti mais seguro para colocar o beta no meu Mac principal. E está funcionando muito bem, está super estável, até porque assim, a novidade é o iPhone Mirroring, né? Não mudou mais nada nesse macOS e o wallpaper. Tem um wallpaper novo, tem iPhone Mirroring, é isso, macOS novo. E tá funcionando super bem, tá tudo bem fluido. O iPhone Mirroring, que era o que eu queria, está também funcionando muito bem, um recurso muito legal, tem sido muito útil para mim. De resto, super estável, não tive problema com nada do que eu uso. Photoshop, Illustrator, Final Cut, tudo tá funcionando por aqui. Safari, então está tranquilo. No iOS também tá tudo funcionando. Eu tenho uns bugs de interface meio bizarros e a maioria é relacionado com isso dos ícones, porque às vezes que eu coloquei lá naquele modo automático para que, sei lá, tá no tema claro, o ícone tá claro, no modo escuro o ícone fica escuro. Às vezes tá no tema claro, o ícone fica escuro, às vezes eu aplico a cor, o ícone fica todo marrom, mas tirando isso, a parte dos aplicativos em si, está tudo funcionando também, então já tá, para quem, né, tá se coçando aí, não aguenta mais esperar, acho que os betas estão bem usáveis. De novo, não estamos falando para você, né, tipo, vai, instala beta aí no seu iPhone de todo dia, que daí se der problema, não é problema meu. Mas está funcionando ok. Eu acho que para quem realmente quer arriscar, já dá para arriscar, mas essa semana, como o Marcos falou, deve sair o beta público, aí sim, deve sair uma build que está um pouquinho mais estável, com os bugs mais críticos resolvidos. Né? Que agora, meados de julho, já é metade do caminho, dá para chegar à versão final em setembro. Bem, eu queria dizer que, na verdade, eu tinha uma coisa para dizer no começo do episódio que eu esqueci, aí o Felipe falou, vai ter gravação do A Fonte? Não sei. E aí, eu lembrei que vocês foram meus grandes companheiros de viagem. Toda noite que eu ia dormir, eu falava, vou colocar aqui um episódio antigo do A Fonte, e aí eu tinha a melhor noite de sono de todas. Olha só. A TV brilha muito, e assim, Marcos, com todo respeito, você tem uma ótima voz, então assim, sua voz me acalma, me dá paz. Melhor do que dar sono. Não, sua voz me dá paz, então eu ficava lá, eu ouvi o Felipe rindo de uma besteira que ele falou, eu falei, que lindo. E dormia. Vocês me acompanharam a viagem inteira. Foram meus maiores companheiros. Boa. Dito isso, tô usando o macOS Sequoia desde o começo e tá tudo bem porque não tem função nova, não tem recurso novo. Os recursos novos do Safari não funcionam direito e a gente tava esperando o iPhone Mirroring que tava melhor no beta anterior do que nesse pra mim, eu achei. Então, é isso. A qualquer momento vem aí o beta público, já estou aqui me preparando para as 450 matérias que eu vou ter que publicar assim que sair. E, na verdade, eu estou mais animado pelo Apple Intelligence, né? Porque... Opa! Apple releases a new HomePod Mini!
O Ô, louco. quê? Mudou tudo. É sério? Em Midnight. De novo. A dor trai essas coisas, né? Ué, é a mesma coisa? Hã? Nossa, não é um novo HomePod, é uma nova cor. Ah, não. É isso? Eu. É um press release pra falar que o HomePod Mini agora está disponível em Midnight. Que é a mesma cor de antes, só que diferente? É isso que eu não entendi, porque já tem HomePod Mini preto. A 100% recycle é mesh isso. fabric. É isso. Nossa, a Apple hoje está sem pauta. Com certeza, porque olha, a gente pode fazer um breaking news aqui pra falar desse incrível lançamento. Eu acho que a gente acabou de fazer. Foi isso, gente. Foi Esse isso, foi o gente. plantão à fonte. Este foi o plantão. Voltamos pra programação normal agora. Eu só achei que no iPhone Mirroring tava um pouquinho melhor no beta anterior, mas acho que é normal. A Apple lança a função, tá rodando, aí eles dão uma travada e depois volta a ficar bom de novo. Mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. É isso, não tem tanta novidade. Então, realmente não tem muito o que quebrar. Hoje meu chefe tava falando, pô, você tá sentindo que o iOS 18 tá meio ruim aí pra você? Eu falei, não, pra mim tá cada dia melhor. Aí ele, o Dark Mode tá praticamente impossível de usar. Aí eu falei, é que eu não uso Dark Mode. Aí ele, eu acho que eu vou te demitir hoje. Eu não consigo mais trocar as cores, que eu customize lá o atalho, o botãozinho de customizar. Eu clico nele, eu aperto, sei lá, não faz nada. Mas tirando isso, uma coisa que eu notei, até coloquei no Threads isso, parou de travar o teclado, como fazia antes. Acho que desde o segundo beta do iOS 18 não aconteceu mais. E não me tinha me dado conta. Eu falei, é verdade, né? Faz tempo. Então, talvez depois de um ano aí, isso esteja resolvido, mas tá aí. Esse é o papo dos betas dessa semana. Agora eu quero trazer aqui finalizados os follow-ups, com 2/3 de episódio já no passado, quero trazer uma matéria que eu vi que o Felipe publicou no Night5Mac sobre colocando um pouco mais de lenha na fogueira do rumor de um HomePod com tela, um híbrido entre essas duas coisas, etc. A gente até comentou sobre isso semana passada, mas pintaram novidades descobertas aí no sistema. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vera, assinatura de cafés especiais, que está, correndo pelas minhas veias neste segundo, enquanto eu leio. É uma coisa meio meta, né? Patrocínio da Vero, falando com Vero no sangue. Vero é o quê? Assinatura de cafés especiais. Eles mandam para os assinantes uma vez por mês o café como você quiser. Então, pode ser uma torra mais clara, uma torra mais escura, né? Fica mais torradão ali. Pode ser em grão, pode ser em cápsula para maquininha de expresso, pode ser ele direto já moído, o grão para você fazer a moagem na hora, que é como eu faço. E, inclusive, se você forem Vero, com 2 Os, mas tem link na descrição, vero.café/afonte e assinar o plano anual, você vem de presente para você um moedor manual. Então você pode pedir ele em grãos e você moe na hora, é um jeito muito gostoso de fazer café. Além de ganhar o moedor manual, você ganha também com a assinatura do plano anual uma prensa francesa, que é um jeito também bem gostoso de fazer o café, um guia de preparo para aprendendo a fazer os diferentes métodos de extração, etc. Ganha também 100 gramas de grãos surpresa e se você assinar o plano mensal, você ganha R$20 de desconto na primeira mensalidade. Além disso, no plano anual, você tem também 17% de desconto em relação ao plano mensal. E o que a Vero faz junto do café do mês, mandam sempre uma surpresinha gostosa. Ali nesse mês são os tijolinhos pequenininhos de doce de leite com coco, super gostosos, por sinal, que vão bem justamente com o café do mês. Eles mandam um encarte também, para você saber quem que é o produtor, a região, o diferente método de fazer aquele café específico do mês, outras comidinhas que vão bem ali com ele e coisa assim. Então vai lá, vero.café/afonte, assina ou o plano anual ou o plano mensal e começa a fazer um café muito gostoso, recém-torrado. Ele chega na sua casa, faz dia só que ele foi torrado. Isso é uma outra coisa que faz muita diferença na hora de você tomar o seu café. Então vai lá, vero.café/afonte, link na descrição do episódio, e garante no plano anual um monte de presentes, a prensa francesa, guia de preparo, moedor manual, 100 gramas de café surpresa, ou então no plano mensal, R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Vero! Muito bem, Felipe, me conta dessa tela que eu vi que você publicou no Night5Mac, que mostra um retangulão com
a interface de colocar a senha naniquinha, mas tem ali aquele relógio com a interface meio que me lembra um pouquinho ali o sistema do Apple TV. Isso é sobre aquele rumor de um HomePod com tela. Tá chegando? Talvez tivesse sido hoje, se não fosse só o lançamento do HomePod, que a Apple teria anunciado já esse negócio. Que tá rolando? Olha só, a gente tá falando, né, rumor de HomePod novo. A gente só não esperava que a novidade era a reciclagem de um HomePod já existente, mas tudo bem. Agora, este HomePod novo que a gente tá falando aqui seria um HomePod grandão com tela, que já falamos várias vezes. E, recentemente, na semana retrasada, o Mac Rumors já tinha publicado que eles encontraram lá nos códigos referências a um novo Home Accessory que roda tvOS. Os HomePods atuais eles já rodam tvOS, mas é uma versão sem interface, basicamente. Só que agora, no último beta do tvOS, no beta 3 do tvOS 18, nós descobrimos uma interface, ela tem o codinome de Plasterboard, e essa interface, ela aparenta, tudo indica ali com base nos códigos que a gente viu, até a gente conseguiu acessar essa interface, é uma coisa feita para touch, o que não faz sentido para uma Apple TV, porque a Apple TV não é feito para touch. Essa interface, como ela talvez foi só um resquício que esqueceram ali nos códigos, ou porque realmente não está finalizada, a única coisa que a gente consegue ver dela é uma lock screen que tem ali a tela para você digitar a senha, tal qual a do iPhone e iPad. Outra coisa que a Apple TV também não tem hoje é senha. Então, tudo isso nos leva a crer que essa interface nova Plasterboard seria feita justamente para esse novo HomePod com tela que a gente vem escutando nos rumores. Só para fazer um comparativo, a interface do iPhone ela chama Springboard. Cada nome tem o Xboard, né? O Apple Watch tem uma, o iPhone tem uma, e essa Plasterboard, então, seria o nome dessa interface que a Apple está construindo em cima do tvOS, só que para rodar numa tela touch. O que faria sentido para esse rumor do HomePod, que até o Gurman já falou várias vezes, né? Que vai ser uma mistura de HomePod grandão com iPad, com Apple TV e câmera FaceTime. E é basicamente o que o Amazon Echo Show é, que a Amazon tem também lá um alto-falante que tem uma telinha ali que deve ser uns 7, 10 polegadas, um tablet. E aí você consegue controlar as coisas, controlar os devices de casa, assistir vídeo direto nesse aparelho. Então, tá aí mais um indício de que a Apple está trabalhando num HomePod com tela, né, um HomePod que você tem ali uma interface, mas este modelo, ao contrário do modelo Midnight que acabou de mudar tudo, este modelo com tela deve ficar só para 2025, mas ter essa interface agora vazada no beta indica que realmente o negócio já está nos trilhos, não é mais só um protótipo que a Apple vem explorando internamente. Para ter pintado no beta é porque realmente já estão fazendo testes mais a nível de produção mesmo, para esse produto chegar aí no mercado provavelmente em algum momento, né, entre agora e meados do ano que vem, eu diria. Eu aposto que ele vai ser lançado, anunciado no episódio que o Adorno vai estar participando aqui, pra gente ter que fazer um outro... Interromper nossa programação. Mas eu tô achando... O rumor é que são 8 polegadas de tela? Isso, porque o Mintico falou que teria algo em torno de 8 polegadas e até a gente reportou isso há algum tempo, que a Apple vinha rodando o tvOS mesmo, do jeito que ele existe, no iPad mini, né? Isso era coisa dos engenheiros, não que vai ter um iPad mini com tvOS, mas eles vinham rodando o tvOS no iPad mini já para explorar essa ideia mesmo de ver como que o sistema se comporta ali numa telinha de por volta de 8 polegadas. Tá, pergunto isso, que o iPad mini é mesmo comparação melhor, porque assim, a tela do iPhone Pro Max são 6 polegadas e alguma coisinha, né? 6,68, é um lance meio quebrado assim, né? Então seria um dedinho ali a mais de tela. Eu penso nisso colado no iPad mini, não é uma coisa enorme, né? É um dispositivo pequenininho. O iPad mini pode ser no iPad mini, no HomePod mini. Então o iPad mini pode ser mais próximo assim, de 8 polegadas. Não sei. Adorno, você tem esse tipo de display em casa, essas coisas conectadas assim, ou não foi pra você? Tipo um Amazon Echo Show da vida? Isso. Não, não é pra mim, não. Eu até vi que a Amazon acabou de lançar algo parecido, né? Um alarme de cabeceira, mas eu já acho que já tenho HomePod demais em casa e eu não vou fazer nada com isso. Então, assim, acho que não tem nem mais tomada pra colocar mais uma besteira. Mas o novo vai ter Apple Intelligence, porque segundo os rumores ele vai ter o chip A18. Vai mudar tudo, vai desbloquear o potencial.
Então quando lançar, com certeza eu vou comprar 2. Perfeito. Será que ele vai... É isso que eu fico pensando. Será que vai vir com esse monte de RAM, que precisa de memória RAM pra ter o Apple Télé de verdade? Vai ser tudo na nuvem. Então, porque aí Vai se usar for o tudo na nuvem... iPhone, vai ter ali um negocinho, né? Vai ser tipo, tem que estar com o iPhone por perto, Pode tem ser. que não sei o quê. Também assim, eu desvirtuando um pouquinho o assunto, eu tô interessado no Apple Intelligence, que o Felipe falou que ia lançar no Beta 3 a qualquer momento. Eu tô há uma semana Tá nos atualizando, né, códigos, tá lá. no iPhone. E porque assim, a Samsung lançou semana passada o Galaxy Z Flip 6, o Fold 6. Eu tô com o Z Flip aqui e eu acho que eu não usei ainda nada de inteligência e eu vejo que as pessoas são super otimistas com o ChatGPT, de usar o Gemini, de usar qualquer outra coisa para fazer tipo imagens com AI. E, meu, não encaixou no meu workflow, na minha vida, não faz diferença. Então, assim, eu tô muito animado para ver a Apple lançar e eu descobri que também não faz diferença para mim. Então, assim, não sei se de repente esse HomePod, iPad, Amazon Echo Show com Apple Intelligence vai mudar a minha vida. Eu vou falar, por favor, me ajuda na receita. É tipo, desculpa, o que é uma receita? Não sei. A ver. Eu percebo exatamente isso que, por exemplo, eu acho o ChatGPT super útil, mas eu percebo que não é para todo mundo o jeito mais útil de você tirar proveito de uma IA, você ter um campo de digitação e uma tela em branco. A pessoa fala, tá, eu posso fazer o que eu quiser aqui. O que eu posso fazer mesmo? É muito amplo, você não direciona, né? Por isso que eu achei acertadíssimo a interface especialmente no Mac, que você tem lá para o texto, o melhorator de texto, é super, não é que é restrito, mas é direcionado. Faz ficar mais conciso, faz ficar mais leve, faz ficar mais profissional, né? Você já direciona os canos ali que dá para fazer, com base nisso, vai te destravando aos pouquinhos ali na cabeça o que você pode usar, e aí dá para você fazer o upgrade para fazer por conta própria. Então eu percebo muita gente com essa dificuldade de falar, tá, eu vejo as pessoas usando e que é útil, mas putz, para mim aqui no dia a dia, não, até tentei usar, mas não entra no workflow, não encaixa na cabeça, faz 100% de sentido. Estou curiosíssimo para ver como é que vai ser a reação geral a hora que sair as coisas mesmo de Apple Intelligence, mas permeando o sistema, primeiro, tem que até a IA, ela tá lá para você usar, disponível no aplicativo, você está usando, ótimo, né? E em segundo lugar, utilidade mesmo, e o pessoal ir destravando na cuca quais são os casos de uso, né? Que não é para tudo também, né? Tem situação que é mais indicada do que as outras. Eu acho que o que eu tô mais animado para testar com o Apple Intelligence é se ele consegue substituir o Grammarly para me ajudar a dar aquela revisada nos meus textos, se de repente ele me dá um insight, mas assim, fora isso, parece que é só tipo um gracejo, uma coisa assim que ainda não chegou lá. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Talvez eu seja o errado. É um processo. É um Tem processo. usos e usos. O que eu tenho mais interesse é a parte de integração com os apps, que a Apple já falou que não estará disponível num primeiro momento. Hoje não tem nada de Apple Intelligence, mas a Apple já falou que aquela integração mais aprofundada com os apps, fala, pega arquivo X e manda para o contato tal. Isso a Apple já falou que vai chegar no decorrer do próximo ano, né? Então, mesmo saindo um beta agora, essa integração mais aprofundada não terá, mas acredito que isso vai dar uma transformada legal no jeito em que a gente usa os aparelhos, e seria legal ter um HomePod justamente, que né, você tem lá o seu HomePod que fica na cozinha e você fala, procura a receita de tal coisa no YouTube, e aí já abre o YouTube no vídeo mais assistido de como fazer a receita tal, né? Isso imaginando aqui uma integração. Esse tipo de coisa acredito que melhoraria bastante o uso do HomePod, porque a gente já sabe, HomePod, sim, é aquela coisa que a gente sempre se frustra. Esses dias eu pedi pra tocar uma música da Taylor Swift e tocou um cover playback de uma pessoa que eu nunca ouvi falar na vida. Então, assim, se é esse nível de integração, né, de pedir pra abrir uma receita específica lá no YouTube, pedir pra encontrar alguma coisa, ou até, né, de falar, eu tô ali na cozinha e falar, lê a última matéria que saiu lá no 95Mac, aí a Siri já puxa a matéria e já começa a ler. Esse tipo de coisa seria muito legal, então é para isso que eu estou ansioso. Porque realmente, esses
esses recursozinhos de chatbot. Tem momentos que eu uso, que eu uso o ChatGPT, eu tenho o aplicativo aqui, mas eu estou mais interessado nessa parte dos apps, porque aquilo de gerar imagem, eu sei que o pessoal se diverte fazendo as coisinhas, mas eu não ligo muito pra isso não, né? Genmoji, esse tipo de coisa, é bobagemzinha que legal, eu sei que tem gente que vai curtir, vai postar na internet, vai ser engraçadinho, mas eu quero mesmo essa integração mais aprofundada com os apps, que isso sim vem com aquela promessa de resolver os problemas da Siri, que é meio burrinha, como a gente bem sabe. No iPhone 18 com certeza. Então, assim, tá tão distante que, sei lá. O Gurman falou, né, iOS 18.4. Então, assim, quando a gente for testar isso, já tá na hora da WWDC de novo e, enfim, vai ficar para depois. Daqui uns 2, 3 anos a gente conversa de novo sobre isso, né, e ver o que o Apple Intelligence virou de fato. Boa. Agora, pra gente finalizar aqui o episódio de hoje, o Felipe publicou no 95Mac uma matéria, um artigo de opinião, não uma matéria, vamos começar a separar as coisas para ficar mais fácil para o pessoal entender o que rolou, sobre a necessidade, ou não precisamos mesmo aí de um Apple Watch totalmente redesenhado, é isso que tá faltando? Quer falar sobre isso? Sim, essa matéria foi uma repercussão minha, né, um artigo de opinião, de todos os últimos rumores que a gente teve de Apple Watch, porque a gente vinha escutando que a Apple ia lançar um Apple Watch X, Apple Watch 10, que seria uma comemoração ao aniversário de 10 anos do Apple Watch. E aí a Apple aproveitaria para mudar tudo, para redesenhar o Apple Watch, para mudar o mecanismo da pulseira. E por fim, a gente está vendo agora com as últimas notícias que não vai ser bem assim. O Mintico já falou, vai ser meio que a mesma coisa, mas maior e mais fino. Aí o Gurman, que vinha batendo nessa tecla do Apple Watch X, também já falou, o Series 10 vai ser meio que igual ao que já tem, mas maior e mais fino. Então tudo dá a entender que o design não vai mudar radicalmente. Vazou um CAD que a gente repercutiu aqui também que mostra essencialmente isso, que o Apple Watch ele vai ganhar uma tela maior, mas o mecanismo da pulseira continua o mesmo, não vai mudar. Então parece que a Apple vai para uma abordagem mais conservadora ali, sem mexer tanto no Apple Watch. Eu escrevi essa matéria porque já não é a primeira vez que a gente tem rumores de que o Apple Watch vai ganhar um grande redesign em 2021. Com o Série 7, estava todo mundo esperando aquele Apple Watch quadrado, com as laterais todas retas. Vazou muita coisa sobre aquilo e no fim não aconteceu. A gente até hoje não sabe a história por trás disso. Se as informações estavam erradas ou se a Apple só desistiu de última hora. Mas se for o caso de que a Apple desistiu de última hora, pode ser que eles tenham percebido mais uma vez, ao tentar mudar demais o Apple Watch, que ele não precisa mudar. E eu, particularmente, gosto muito de onde o Apple Watch chegou, né? Porque eu adoro aquela imagem que a Apple usou no Keynote, que tem o Series 3, com a tela quadradinha, minúscula, aí o 4 ficou um pouquinho mais redondinho, e o 7, para mim, é a variante perfeita do Apple Watch, que é ele mais arredondadinho, com quase sem bordas em torno da tela. E eu acho que esse estilo funciona muito bem. É um estilo bonito, é compatível com as pulseiras que a gente já tem há 10 anos, é bacana, é confortável de usar. Porque eu vejo esse render do que o pessoal fez, né, do Apple Watch todo quadrado. Eu não imagino que isso seja tão confortável estando ali no pulso, né, no punho, enfim, que você fique mexendo isso o tempo todo e aquela superfície reta fique encostando ali na pele. Eu não sei se seria muito confortável, não me parece, pelo menos. Então, sei lá, talvez no fim das contas o pessoal, fica tanto, acho que tá na hora do Apple Watch ter um redesign. Talvez não precisa, talvez o Apple Watch já seja bom do jeito que ele está, e eu acho que o que o Apple Watch precisa são melhorias internas mesmo, é mais bateria, é um sensor novo para calcular ainda mais dados de saúde, mas em questão de aparência, acho que o modelo atual funciona muito mais, é tipo o iPad, né? O iPad foi redesenhado agora, ficou mais fino, a tela melhor, mas essencialmente ainda é um iPad, porque ele funciona do jeito que ele tá ali, é o que funciona para ele. Acho que não precisa, né, de algo muito radical em termos de design, tal como um laptop. Laptops ficam mais finos, ganham telas maiores, com mais tecnologias, mas o estilo é o jeito que funciona.
pra mim o Apple Watch é isso. O design do Apple Watch funciona, não precisa mudar muito. E acho que talvez a Apple tenha percebido isso, né? Com esses rumores de que ela planejava uma mudança radical e do nada não planeja mais. Então pode ser que, no fim das contas, o Apple Watch já funciona muito bem do jeito que ele é. Mas isso, claro, é a minha opinião. Eu queria saber de vocês, o que vocês esperam para o Apple Watch, se vocês querem a mudança radical ou se o jeito que está hoje está bom para vocês. Felipe, você diria que o que falta no Apple Watch é Apple Intelligence? Ou você Com gostaria certeza. de um chip M1 no Apple Watch? Você acha que é Não, o que tá faltando? faltando o M4, né, no Apple Watch. Aí vai desbloquear o potencial. Assim, eu acho que pegando esse rumor de 2021, eu culpo todo mundo que acreditou no leaker da época lá no John Prosser lá, que ele é ótimo de barrigada, né? Então, não sei, o Apple Watch quadrado sempre foi estranho. E eu acho que esses rumores do Apple Watch redesenhado agora, que começaram no passado, era porque estava chegando nos 10 anos, é um dos produtos mais icônicos da Apple, e realmente tinha muita gente falando disso, né? Tem aquele leaker no X, que é o Kozutami-san, e geralmente eles têm bons leaks, né? Então eles já estavam falando assim, parece que a Apple vai, assim, pode vender suas pulseiras antigas, que a Apple vai mudar, tudo mais. Então, assim, é muito estranho essa mudança tão repentina de que, de repente, todo mundo falou, na verdade vai ser a mesma coisa. Eu concordo com o Felipe, eu acho que o Apple Watch precisa continuar melhorando são os seus sensores, porque é um produto voltado para a saúde, para sua saúde mental, saúde física. Então, quanto mais sensores, melhores. E o Gurman jogou um balde de água fria, né? Porque esse era para ser o ano dos vários sensores do Apple Watch. E agora parece que não vai ter mais nenhum, ou se tiver, vai ser assim: vai ter o hardware ali e eventualmente a Apple vai desbloquear por software. Então, isso é ruim. E eu fico pensando se, na verdade, se o próximo grande passo do Apple Watch, de repente, não pode ser um Apple Ring, que começaram esses rumores depois que a Samsung apresentou o Galaxy Ring. Por exemplo, ontem eu não estava afim de usar o Apple Watch, porque era domingo, estava cansado, mas saí de casa, tudo mais. Se eu tivesse um outro dispositivo, já que a Apple finge que o iPhone não está contando passo, não está contando nada por eu ter um Apple Watch, talvez ele poderia me ajudar a completar meus círculos, alguma coisa assim, ou me trazer um pouco mais de dado se eu tivesse esse outro wearable comigo. Eu acho que isso que a Samsung vai fazer de trazer como um companion device vai ser interessante, de você, se você usar com o relógio, melhor, vai funcionar melhor, mas se você usar só o anel, ok, você vai ter também medidas importantes. Eu acho que talvez essa seja a melhor maneira da Apple expandir o Apple Watch, seja com outros acessórios, né? Porque talvez possa ter uma limitação de espaço, tudo mais, então você conseguir trazer um outro acessório ali para fazer uma medida um pouco mais precisa pode ser interessante para um público específico. Mas de maneira geral, acho que o Apple Watch e os smartwatches de maneira geral, eles estão num patamar muito bacana já. Eu concordo e acho que é por aí também. Acho que assim, primeira coisa, né? Cuidado com o que você deseja. Porque mudar o design pode acabar indo para um lado que não seja exatamente o preferido, né? Eu, por exemplo, não gosto da ideia, acho estranha a ideia desse relógio com as laterais retas, apesar de que no render, na montagem, o conceito que você postou no seu artigo de opinião, tá mais bonitinho do que aqueles renders pavorosos de quando pintou o primeiro rumor de que ia ter as laterais quadradas, tava bem feio aquilo lá. Esse já parece mais bonitinho, mas é assim, né? Dá pra você pegar o iPhone e editar um pouquinho e ele vira esse Apple Watch. Talvez por isso o acabamento esteja tão bacana. Mas eu não prefiro, eu gosto desse design atual, tudo mais orgânico, mais arredondado, etc. Eu acho que esse foi o último grande acerto do Johnny Ive da parte de design, e é uma coisa com a qual ele sempre se importou bastante, relógio, então ele é famoso quanto cuidado ele colocou durante todo o processo, foi um projeto dele, basicamente, o relógio de ouro, né, principalmente saiu porque ele ligava tanto assim pro projeto que ele queria mesmo deixar a marca dele no mundo do design, de vestível, e a parte de relógio especialmente, que é um hobby que não tem fundo, assim, né? A parte de especialização, etc. Então,
gosto de como é hoje em dia, né? Eu acho que muita gente que pede por um design novo é que nem quem quer, tipo, dica de app. A pessoa tá entediada. E quer ver como é que seria um novo. Mostra pra mim um jeito novo, mas mudar o produto inteiro, a linha agora ser uma coisa diferente, é um risco enorme, porque a gente não tem visto muita coisa tão bonita quanto o Apple Watch sair da parte de design industrial da Apple nos últimos anos. Tudo bem que não teve muito, né? Teve basicamente só os Macs desenhados e o Apple Vision Pro, né? E HomePod, mas ainda assim, só, né? Então, e mudar o design, assim, se você muda o design de um MacBook Pro, você arredonda um pouco os cantos, você mexe um pouquinho na altura do pezinho dele, beleza, é tudo detalhe e o todo ainda é o computador. Se você mudar qualquer coisa no Apple Watch, pelo tamanho dele, já é uma mudança gigantesca. Então tem que tomar muito cuidado com o que você mexe, com o que muda, porque qualquer coisinha já vira a cara do Apple Watch novo, e, enfim. Então qualquer mudancinha é uma mudançona, então eu fico muito inseguro com o design industrial da Apple atual. A falta de gente que lide lá, porque tá vazia, só tem cadeira vazia lá. Então não sei, eu gosto do design atual do Apple Watch, ficaria triste se mudasse pro reto, até pro bonito. Gosto como tá. Eu, como o Adorno falou, eu gostaria de ver um anel da Apple. Acho que seria interessante, porque já repercuti aqui várias vezes. Eu não sou fã de dormir com Apple Watch. Eu sei que eu perco estatísticas. Até agora, no WatchOS 11 tem um aplicativo novo lá de bem-estar, que ele usa as métricas que são calculadas ali durante seu sono para te dar uma visão geral da sua saúde. Mas eu perco isso porque eu não gosto de dormir de relógio. Me incomoda, eu prefiro dormir sem relógio. Então acho que ter um anel para dormir, por exemplo, seria super legal, mais discreto, ou para usar em algum momento ali que eu não tô afim de usar o meu Apple Watch, embora eu passe boa parte do meu dia com o meu, mas adoraria ver a Apple apostando em outras coisas ao invés de mudar o Apple Watch. O Apple Watch deixa como tá, e se quiser fazer algo diferente, cria um produto diferente, não, né, mudar algo que já funciona muito bem para o que ele se propõe. Sobre o anel, só um ponto. Eu achei que o primeiro rumor de um anel da Apple é de 2007. Então esse é um rumor... Ele já pode dirigir sozinho, quase. Então, assim, faz tempo que esse é o sonho do mercado de tecnologia. A Samsung, claro, lançou agora, fez barulho, a gente discutiu sobre isso no último ADT. A gente pode até estender um pouquinho aqui o episódio para eu saber o que vocês acharam disso, mas... Não sei, eu tenho um pouco de resistência a usar, que nem eu chamei no ADT de bling. Então, assim, quando for casar com a Larissa, eu vou usar um anel, é aliança, mas usar um anel, eu até brinquei, como um adorno, não usaria o adorno no dedo, então não rolaria. O Felipe quer usar o adorno no dedo. Vocês têm essa curiosidade, vocês vão usar? Eu tenho essa curiosidade, porque assim, eu também não usava relógio, antes de ter Apple Watch eu não usava relógio algum, e acostumei. Então, da mesma forma, acredito que eu me acostumaria a, sei lá, colocar um anel ali pra dormir, talvez, durante o sono. Não acho que seria um grande problema. Provavelmente é uma questão de costumes. Novamente, entre dormir com um relógio no pulso, que, sei lá, vira o braço e durmo em cima dele, eu bato nas coisas, e um anel menorzinho, eu prefiro o anel. Acho que deve ser mais confortável do que o Apple Watch. Eu também vou por aí. Eu comecei a usar o Apple Watch para dormir por causa do Gentler Streak. Às vezes me incomoda, mas a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é olhar o Health App para ver como que foi a minha noite de sono, e aí abro o Gentler Streak para ver se está tudo certo, e aí eu sigo o meu dia. Então, se tivesse, por exemplo, um anel, seria interessante. Como eu nunca usei um anel inteligente, então não sei como que seria essa experiência, mas eu fiz a mesma coisa do Felipe. Não usava relógio, comecei a usar com o Series 3, e teve uma época que eu abandonei ali na pandemia, depois voltei a usar o Apple Watch, e hoje em dia até relógio normal eu comprei, e às vezes eu deixo o Apple Watch em casa para ter um pouco mais de estilo. Então talvez seja uma coisa que a princípio pareça que seria um incômodo, ou não usaria, e daqui a pouco vai estar todo mundo com um Apple Ring no dedo. Bom, é claro que a gente quer saber o que vocês acham disso tudo, então vocês podem entrar em gigahertz.fm/feedback, deixem as impressões de vocês, podem mandar perguntas, enfim, o canal de comunicação está aberto. Quero agradecer ao Adorno, em primeiro lugar, por ter disponibilizado um tempo aqui da manhã ocupada, que eu sei que as manhãs do Adorno são sempre ocupadas. Obrigado por estar por aqui e dar primeiro o seu testemunho sobre como é que foi o rolê lá na China, e depois por contribuir com os assuntos aqui do episódio. Para falar com você, faz como?
Bem, para falar comigo, eu sou José F. Adorno no Instagram e no Threads. E Marcos, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Felipe, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom vir aqui trazer alguns insights e também trazer sempre breaking news durante a gravação dos programas. E a você, ouvinte, muito obrigado por sempre pedir para eu voltar. Peça mais até o Marcos me deixar regular aqui, a qualquer momento. Muito obrigado, gente. E um abraço, Adorno, para vocês aqui que compartilharam comigo desse episódio. E para você, ouvinte, um abraço ainda mais especial. Valeu, Marcos. Abraço, Adorno. E obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes nessas redes todas. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho, Área de Transferência, apresento para Louro Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado pro Mac Magazine de um fim de semana sobre o divórcio, né, da Microsoft com o OpenAI, que já começou, tem link na descrição. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam a fonte para cada vez mais a gente chegar cada vez mais longe. Obrigado a Firmou Consultoria e Vero Assinatura de Cafés Especiais pelo patrocínio do episódio de hoje. E na semana que vem a gente tá de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu e até a próxima. Mas pro Mac parece que não faz muito sentido, porque foi vocês? Tá tudo bem? Tá tudo Tamo aí? bem. Tá. É que foi e voltou, aí eu não entendi se foi a minha Deu uma internet. enroscadinha aqui em você, mas tá seguindo. Então, peraí, vamos Eu lá. ativei o Stage Manager aqui, talvez tenha sido isso. Bem, o Marcos acabou de acabar com a minha linha de raciocínio depois de Foi, ativar o Stage desculpa. Manager, mas, Eu vou culpar o Lucas. mas a questão é que